Depois do teste de fluidez de trânsito na região do Guaporé, em Ribeirão, os moradores avaliaram o resultado. Melhorou para alguns, piorou para outros. As famílias sofrem diariamente aí com muito congestionamento nos horários de pico. Da mesma maneira que a região do Guaporé cresce, o trânsito também aperta para os moradores. É muita gente para passar em uma única entrada e saída do bairro, principalmente no começo da manhã. Cada vez mais estão construindo novos empreendimentos na parte de cima do bairro e esse é o único acesso do bairro. Então, nos horários de pico e principalmente no período escolar, o fluxo é muito grande mesmo. E a gente percebe, eu que moro aqui faz 11 anos, que cada ano está piorando, né? Cada ano fica pior. Então, assim, o ano que vem vai ficar um pouco pior, no outro pior ainda. Então, se não for feito nada, vai ficar cada vez mais difícil. Na semana passada, as famílias experimentaram algumas mudanças na Avenida Heráclito Fontoura, Sobral Pinto, como forma de teste. 2 retornos foram fechados e parte da rotatória bloqueada. A Associação de Moradores foi ouvir a opinião dos grupos para saber o que acharam. E eu observei o seguinte, que para uns melhorou, para outros piorou, para outros observaram que não só o trânsito aqui estava um pouco melhor, mas também na cidade. Então, associaram isso com o período de início de férias escolares, né? Então, assim, mas a grande maioria acha que só transferiu o problema de lugar. Nós observamos, assim, que fluiu melhor o trânsito para quem desce, mas piorou um pouco o trânsito para quem precisa entrar, saindo do São Gerard para entrar na avenida, piorou um pouquinho. Então, assim, as opiniões foram heterogêneas. O teste tráfego aconteceu durante 3 dias, de 28 a 30 de novembro. Foi uma ação que envolveu a Polícia Militar Rodoviária, concessionária da rodovia Antônio Duarte Nogueira e a RP-MOB. O objetivo foi medir a fluidez no trânsito nessa região da cidade. Os testes são válidos porque é uma forma de verificar na prática o que está funcionando, né? E assim, agora eles fizeram o teste, mas muitas escolas e faculdades já estão de férias. Então, assim, o teste foi bom, mas eu não sei se vai surtir efeito de saber realmente se funciona. Eu penso que teria que realizar esse teste novamente em fevereiro, que já voltou às aulas, para ver se realmente melhorou alguma coisa. A nossa preocupação não é só hoje, é uma preocupação também a longo prazo, porque como que vai ser o ano que vem, como é que vai ser nos próximos meses, quando mais famílias vierem morar aqui, né? Famílias com crianças em período escolar e que acabam utilizando dessas vias em horários mais pontuais. Esse é o grande problema, né? E aí quando isso se une com os problemas que a gente já tem no anel viário, a dificuldade de acesso porque são acessos únicos para entrar e sair daqui. Então isso tudo vai criando aí uma bola de neve que a gente não está vendo um desenrolar disso, né? O engenheiro civil analisa toda a infraestrutura questionada e diz que o problema está no viaduto que não foi projetado para um grande fluxo de veículos. Esse viaduto, ele tem uma estrutura, ele foi pensado e dimensionado há 15, 20 anos atrás para uma outra realidade, para uma realidade onde não havia tantos moradores. Para a realidade de hoje, que é uma grande expansão urbana para cá do anel viário, é que esse tipo de infraestrutura, esse tipo de viaduto, onde só passa um carro em cada sentido por vez, não funciona para essa demanda de veículo. Então o correto é sentar a prefeitura e concessionária e refazer essa infraestrutura com um novo desenho geométrico, com uma outra configuração para atender esse grande volume de carro. Porque veja, aqui é um bairro que está valorizado, está crescendo, vai crescer mais, tem condições de crescer mais ainda, só que ele tem esse gargalo. E esse gargalo passa por um estudo que já deveria ter sido feito, pensado há 5, 10 anos atrás. Então hoje já era para isso estar orçado, já era para isso estar planejado, projetado e está sendo executado. Essas tentativas de tentar tapar o sol com a peneira não funcionam, são pequenas gambiarras que não é o correto numa infraestrutura de um município do porte de Ribeirão Preto e para um bairro tão importante. Então adequar as condições
condições para que metade seja atendido e a outra metade seja mais ainda prejudicado, não é uma boa ideia. O correto é se desfazer essa infraestrutura do jeito que é, com esse desenho geométrico, e se fazer outro que realmente atenda e permita a expansão desse bairro. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A concessionária que administra a rodovia que dá acesso ao bairro informou que após essa operação, os órgãos responsáveis vão fazer estudos dos dados coletados. A previsão é que eles sejam concluídos em 90 dias. E sobre esse assunto eu conversei agora há pouco com o advogado especialista em trânsito Ademar Padrão. Vamos acompanhar. Doutor Ademar, gostaria de perguntar para o senhor já, então, como é que o senhor analisa esse estudo por parte ali da concessionária, RPMob e também polícia para medir a fluidez do trânsito na região do Guaporé. Muito boa tarde, bem-vindo aqui, doutor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem e acompanham o Jornal da Clube no dia de hoje. André, eu inicio apenas frisando que tudo que eu disser, como sempre foi ao longo de quase 17 anos com vocês, é baseado no meu pensamento, no meu entendimento. Então, os fatos de hoje eu comento com base no artigo 133 da Constituição Federal, que coloca o advogado como alguém indispensável à administração da justiça. Falaremos sobre o fato. Sobre o fato e os ensaios realizados, André, eu digo o seguinte, aproveitando até a fala final do engenheiro civil, que disse que realmente o problema é estrutural. E, de fato, é estrutural. Então, o teste ensaio que foi feito, dentro de questões de engenharia que eu acompanho, ele é bom, é um indicativo, mas ele não é ainda algo completo e que pode trazer a melhoria, porque é necessário uma repetibilidade. Esse ensaio, no caso, esses testes, deveriam ser feitos ao longo de um período e em diversas datas, para poder tirar, digamos assim, uma média do que acontece ali. Então, ele é válido no sentido que foi feito, mas para poder trazer um indicativo mais sólido, ele ainda não é o ideal. E assistimos aí às declarações das pessoas entrevistadas que mostram exatamente isso. Traz, de uma certa maneira, um alívio para alguns que frequentam ali em determinado horário, mas outros já sentem ao contrário. Então, na verdade, o problema em si é a infraestrutura, conforme colocou o engenheiro. O que vai poder ser feito é um trabalho, talvez, voltado à fiscalização de trânsito, para poder coordenar melhor aquele local. Agora, algo realmente efetivo e duradouro tem que ser estrutural, porque senão não vai dar resultado. Como o senhor já disse, então, doutor, melhorou para alguns moradores, piorou para outros. É talvez um indicativo que, por hora, essa proposta que foi apresentada pode não dar certo. Exatamente. E aí, André, como sempre falamos no popular, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, a administração pública, ainda que ela tente buscar aí a solução do problema, ela ainda não achou um meio viável e um meio técnico para poder realmente solucionar. Evidente que nós lembramos aqui que não é algo fácil de fazer, mas pode ser feito de uma maneira melhor. Então, tem que ser visto a realidade daquela localidade, André, porque digo também, ali não é um bairro considerado, por exemplo, de uma classe de renda inferior. Então, assistimos que em toda a cidade está tendo intercorrências desse sentido. Ali, se fosse considerado um bairro de um nível econômico maior, não estaria sofrendo. E se está sofrendo, é porque falta administração e gestão adequada para aquela localidade também. E é uma região, doutor, que tem crescido muito, né? Nos últimos meses, nos últimos anos, tem se expandido demais e toda aquela região conta apenas com uma entrada e uma saída comum para os veículos. Como que resolve isso, pelo menos a curto prazo, na análise do senhor? André, com base na legislação de trânsito, eu vejo que o que é possível ali são medidas administrativas e de fiscalização, com mais agentes de trânsito e, em determinados horários, alterando a dinâmica do fluxo de veículos. Eles podem fazer retenção de veículos que estão transitando num sentido de menor demanda e liberar aqueles veículos que estão seguindo num sentido de maior demanda, né? Então, há sim possibilidades técnicas, mas por meio da fiscalização de trânsito, que vai orientar, não colocar a fiscalização ali para multar, mas meios de melhorar, pelo menos durante um período até uma obra definitiva, existem sim. É mais um indicativo, né, doutor, de que a cidade está crescendo, se desenvolvendo, mas não tem a infraestrutura adequada ainda.
a infraestrutura, mas que decorre também, né, André, de um planejamento. E quando falamos de planejamento, existe a parte técnica do planejamento, mas a principal é a parte política, é aquela que tem a concepção daquela situação. Se não tiver um olhar político voltado para aquela situação, a cidade vai crescendo e o cobertor vai ficando sempre curto. Puxa de um lado e deixa de fora o outro. Doutor Ademar Padrão, advogado, inclusive especialista nessa área de trânsito, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez com a gente aqui no Jornal da Clube. Até mais, doutor. Eu que agradeço e um bom dia de novo para todos, André.